Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário Inter-Uninta. Meu nome é Evandro Cunha e nós estaremos encerrando hoje esse bloco temático, aliás, bloco literário, né? Dos escritos apostólicos. É verdade que todo o Novo Testamento é apostólico, como nós já falamos, mas estamos tratando daquela produção epistolar, né, que são as cartas. Analisamos o bloco das cartas paulinas, as petrinas, as joaninas e as cartas isoladas, né, de Tiago, e agora nós iremos encerrar com a epístola a Judas, né? Aliás, a epístola de Judas, a Judas não, de Judas, né? Tá certo que é um pequeno livro, mas nem por isso tem uma pequena mensagem, né? Mas é uma grande mensagem e tem uma relação muito próxima tematicamente com a segunda carta de São Pedro, né? Como nós já mencionamos na introdução de 2 São Pedro. Ok, vamos então para a carta. Epístola de Judas. Não confundir aqui com Judas o traidor, logicamente, né? Porque aquele morreu logo, que era geralmente a palavra Judas, de Judá, né? A Epístola Geral de Judas é um dos menores livros da Bíblia. Contém apenas 25 versículos. Este livro é quase desconhecido pelos cristãos modernos, isso é lamentável. Talvez a, talvez a mais bela bênção a ser encontrada em toda a literatura se acha nessa pequena epístola. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória, imaculados e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos e agora e para todos sempre. Amém. Essa epístola está tão relacionada com 2 Pedro que muito de sua natureza foi discutida na sessão respectiva do capítulo sobre a segunda epístola de Pedro. Contudo, há algumas coisas que devem ser discutidas separadamente. A autoria. O autor se identifica como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, né? Judas era um nome muito comum no primeiro século, né? E dentro, é a mesma coisa de Jesus também, viu, pessoal? Jesus também era, lembrando que Barnabé de Barnabé, não, de que Barrabás, né? É chamado também de Bar Jesus, né? Era filho também tem essa relação, né? Era muito comum esse nome. Por isso que quando se encontrar aí um ossário, né? Falaram que era da família de Jesus, e aí um engraçadinho foi logo dizer que era as provas de que Jesus tinha morrido e tinha sido sepultado, né? Pilatos estava lá e Jesus, né? É muita ignorância, né? E má vontade também. Então aqui nós temos Judas Iscariotes, que estava entre os 12, Judas, filho de Tiago, Lucas, que é, né? Então possivelmente é esse, né? Pelo que ele se identifica aqui, né? E Judas, irmão de Jesus, né, que está lá em Mateus, né? E Judas também chamado de Judas da Galileia. Tem um Judas também de Damasco, Judas Barsabás. Então, veja, tem pelo menos desses 6 homens, Judas Iscariotes, Judas da Galileia e Judas de Damasco são excluídos da consideração, né? Então, o mais provável que tenha sido o apóstolo Judas, filho de Tiago. Aí aqui, o apóstolo Judas, isso aqui também é interessante, pessoal, ver aqui. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Voltando também que Tiago também era um nome muito comum, viu? Então, todos esses nomes eram comuns. Então, o autor aqui, ele argumenta que na direção de que fosse o irmão de Jesus, né? Mas não é que temos tantas evidências para isso, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui a mais. Deixa eu ver aqui. Judas Barsabás provavelmente teria usado seu nome completo se tivesse sido o autor. Em nenhum lugar existe uma referência a ele ter tido um irmão com o nome de Tiago. O apóstolo João
aliás, o apóstolo Judas, filho de Tiago, está excluído de consideração, porque este Tiago é, aliás, desconhecido. Foram feitas tentativas de fazer esse de Lucas 6, 16, ser lido irmão de Tiago, tornando dessa forma um dos irmãos de Jesus, conforme apresentado em Marcos 6, 3. Todavia, esta não é a maneira normal de se traduzir a construção do genitivo em grego. Em João 7, 5, abertamente declara que os irmãos de Jesus não criam nele, excluindo-se dessa forma qualquer um daqueles de Marcos, e ser contado com os 12, assim como o próprio autor fez. Pessoal, mas isso aqui poderia ser que ele tivesse se convertido depois, né, como tantos outros, né, se fosse o caso, né? Todavia, ainda, esta não é a maneira... Sim, deixa eu ver aqui. Aqui. Isso exclui o irmão de Tiago, meio irmão de Jesus, através da acrescentação de irmão de Tiago, na introdução. Judas se identifica como irmão de um Tiago e não precisa de mais nenhuma apresentação. Na igreja primitiva, especialmente após a morte de Tiago, filho de Zebedeu, somente um Tiago poderia ser referido dessa maneira absoluta. Tiago, irmão do nosso Senhor, como Paulo chama. Como seu irmão Tiago, autor da epístola de Tiago, Judas não prerrogou autoridade em virtude de sua relação natural com Jesus. Ele nada mais é do que um servo de Jesus Cristo, assim como Tiago. O testemunho externo a essa epístola é igualmente antigo e forte. Há traços de Judas 22 e 23 a serem encontradas já no Didaquê, assim, né, finalzinho do segundo século. E outras alusões, no meio do segundo século, e outras alusões em Hermas e Policarpo. Mais tarde, a Atenágoras, muito provavelmente, cita naturalmente proveniente dessa carta. Ela está incluída no cânon moratoriano e Clemente de Alexandria a inclui em seus esboços de livros aceitos. Tertuliano e Orígenes a citam pelo nome. Ela está incluída justamente com 1 e 2 Pedro, no manuscrito do terceiro século, nós já mencionamos, né, o papiro 72. Atanásio colocou-a em sua lista de livros recebidos e no terceiro concílio de Cartago reconheceu como genuíno, com a forte atestação da igreja primitiva e auto-identificação do autor. Afirma-se neste livro que o autor dessa pequena epístola é Judas, irmão de Tiago, meu irmão de Jesus. Isso aqui também é uma teoria. Nem todos aceitam esse tipo de teoria, viu, pessoal? Há várias contestações. Leitores. Pouco se pode falar da epístola acerca dos seus leitores. Ela não parece ser endereçada a nenhuma igreja e é endereçada sem maior qualificação, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ou seja, foi feita para circular, né? Data e local da escrita, um fator determinante da data dessa carta é sua relação com o segundo São Pedro, né? Então, possivelmente foi escrita depois, né? Ou na mesma época, né? Ou seja, entre 65 e 68 seria uma data muito provável, né? E sempre de Roma, porque para ele ter essa afinação, essa afinidade, né? Possivelmente deveria estar literalmente mais próximo de Pedro, né? É muito provável. Avançando mais aqui. É que você tem várias teorias, né, acerca disso aí. A utilização de livros apócrifos. De todos os livros do Novo Testamento, Judas é o único que cita livros apócrifos. Então, isso mostra que não é que esses livros fossem tidos totalmente desqualificados, né? Tinha um certo valor, né? Pelo menos o Apocalipse também menciona, né? Há uma citação direta, verso 14, 5, do livro de Enoque, da Assunção de Moisés. Através da história dessas epístolas, houve diferentes reações ao uso desses livros apócrifos. Tertuliano aceitou Enoque como escritura, porque Judas citou
menor. Jerônimo diz que muitos duvidavam da inspiração de Judas, porque ele cita livros apócrifos. Alguns leitores modernos têm problemas em aceitar as citações de livros apócrifos e prefere pensar que Judas estava citando a tradição oral, que não é totalmente desprezada essa teoria, né? Essa hipótese. Contudo, Judas utilizou Enoque como se seus leitores estivessem familiarizados com eles. Então, para se familiarizar com isso, possivelmente eram judeus cristãos, né? Ou judeus que conheciam bem, aliás, cristãos que conheciam bem a tradição hebraica. Contudo, deixa eu ver mais aqui, Nação de Moisés, até essa época, 90 depois de Cristo, muitos judeus não faziam muita distinção em sua literatura. Em Jâmia, que foi um chamado concílio, né, perto ali de Tel Aviv, né, determinou-se que somente as escrituras escritas em hebraico, em couro, e escritas antes do período grego de dominação, ou seja, os escritos produzidos antes do ano 330, deveriam ser considerados como escrituras. Se Judas citou esses livros como escritura ou somente como peça, bem conhecidas da literatura judaica, não está claro. Mas a Epístola de Judas não deve ser rejeitada por causa de um uso de 2 livros. Paulo fez referências à obra de escritores pagãos. Faz uso de tradição rabínica e cita um midrash judaico, né? Judas fez uso da literatura que era conhecida dos seus leitores para adverti-los do perigo dos falsos mestres. Não há nenhuma implicação de que Judas atribuía autoridade a esses livros. Tampouco eles o chamam de escritura, profetas ou pais. O propósito. Pessoal, é curioso também que em Qumran, né, do manuscrito Mar Morto, tem muitos livros apócrifos, né? E eles colocados um perto dos livros sagrados. Essa questão topográfica de colocar perto de um livro sagrado, de algum modo está atribuindo autoridade a esses livros, né? Vamos entrar em detalhes disso agora, porque não é da nosso objetivo. Propósito. De Judas 3 está claro que o autor iniciou a escrever sobre um tema diferente, mas uma situação perigosa despertou sua atenção e fez com que ele se voltasse para uma questão mais urgente, a defesa da fé. O propósito foi inteiramente prático, para advertir contra a heresia que surgira de repente. Há muito pouca teologia, e Judas considerou sua carta uma exortação. Seu propósito não foi tanto condenar, mas advertir. A natureza da heresia e das características dos falsos mestres já foram apresentadas lá em 2 São Pedro, né? Tem a ver sempre com a questão do gnosticismo. Estrutura e conteúdo da epístola de Judas pode ser dividida em 5 partes, né? A primeira, a saudação introdutória, uma introdução e explicação do propósito pela qual escreveu, denúncia dos falsos mestres, uma exortação à fidelidade e vigilância cristã, e finaliza com uma doxologia, né? E aqui você tem o breve esboço do livro, né? Você pode ter uma visão geral, né? Aqui a denúncia dos falsos mestres e exortações para que os crentes vivam à altura do seu chamado e se preparem, né, para a volta de Cristo. Percebe que todas essas cartas, de algum modo, têm uma ênfase na vinda do Senhor Jesus. Pessoal, então, finalizamos aqui esse estágio, né, do nosso curso, das epístolas, né, das epístolas apostólicas, tá certo? E espero que você continue lendo, e de preferência a partir do grego, que isso vai lhe ajudar muito. E quando você estiver mais avançado um pouquinho no grego, ao invés de gastar tempo com comentários, procure passar tempo com a Septuaginta. Quanto mais você dominar aquela linguagem da Septuaginta, você vai compreender muito mais do pensamento do Novo Testamento, porque os escritores do Novo Testamento, quando citam as Escrituras, eles não fazem uma tradução do hebraico para o grego, né? Eles vão direto para
a Septuaginta e copiam para elaborar seus pensamentos. Né? Tá certo? Então, que Deus abençoe aí os seus estudos e muito obrigado aí pela atenção e nós nos veremos em breve.